Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 1, versículos 21 a 28. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós estamos no início do tempo comum. E esse ano, liturgicamente, é o ano C. Então, o evangelho lido aos domingos é Lucas. Então, é o ano de estudo do evangelho de Lucas. Era bom fazer questão de ler algumas vezes e estudar para conhecer quem Jesus é. Nós estamos vivendo o ano de jubileu de esperança. Jesus é quem nos traz esperança. Como? Ele foi um de nós. As leituras de hoje nos falam muito sobre Jesus e como também a nossa missão. A primeira leitura é da carta aos Hebreus. É um documento que levou 4 séculos para entrar entre a lista dos livros canônicos aceito. Por quê? Esse documento tem uma maneira diferente de interpretar quem Jesus é, o que ele fez e o que isso significa para nós hoje. O resto dos outros documentos eram muito mais, vamos dizer, suaves, aceitáveis para muita gente. Porém, aqui, como nós vamos ouvir agora, aliás, ouvimos na leitura, refletir agora, que Deus se tornou um entre nós. Né? A fé nos diz que Deus, ao chamar Abraão, começou algo novo na história. Esse novo se completou em Jesus de Nazaré. E hoje continua completando-se através da ação daqueles que seguem Jesus. Né? Aqui se diz, Deus fez, na leitura que ouvimos, diz, Deus fez o ser humano como aquele que cuida, administra tudo o que tem. Aqui se diz um pouco menos dos anjos. Colocou tudo debaixo de seus pés. Isto quer dizer, não é para pisotear, para destruir, mas para cuidar. Se você lê os primeiros capítulos do Gênesis, se diz, Deus criou tudo, era bom, e levou para o ser humano para dar o nome. Quem é que dá nome? Quando nasce uma criança, pai e mãe, aqueles que cuidam. Então, a nossa missão é cuidar. Nós ouvimos no comentário inicial uma palavra sobre doutrinas alienantes. É uma coisa que sempre afetou a humanidade, doutrinas alienantes. E no Evangelho nós ouvimos sobre expulsão do espírito mau,
O que é esse espírito mau? O que Jesus fez? Ele fez alguma magia que um ser imaginário saiu? Não. Jesus, ao começar, nós temos o início do Evangelho de Marcos, logo depois do batismo, Jesus começou seu trabalho. Qual era seu trabalho? Ele ia de lugar em lugar em Galileia, ensinava. Aqui se diz, Jesus entrou com seus discípulos, já tinha seguidores. Entrou num dia de sábado na sinagoga e começou a ensinar. Sinagoga era o lugar onde o povo reunia para ouvir a palavra de Deus e aprender como interpretar e aplicar essa palavra. Então, Jesus começou a ensinar. Aqui não se diz qual era o conteúdo, o que é que Jesus ensinou, mas ler o resto do Evangelho, assim como nós temos ouvido e lido, sabemos que o que Jesus ensinava era para fazer o bem, para tirar tudo o que faz mal, tudo o que é alienante. Então, ele começou a ensinar e todo mundo ficou admirado. Mas que ensinamento! E outra coisa, a maneira dele ensinar, aquele que tem autoridade para ensinar. Não é simplesmente citando um e outro e falando, não, eu digo, nós ouvimos no Evangelho, ouvistes falar, mas eu digo. Alguém que tem autoridade. Queridos, nós temos essa mesma autoridade hoje para aplicar essa palavra e fazer o bem e ensinar os espíritos, aliás, expulsar os espíritos maus. Quando Jesus ensinava, todo mundo ficou admirado e, de repente, um homem possuído por um espírito mau se manifestou. Ele começou a gritar. Por que será que ele começou a gritar? Porque o que Jesus ensinava, ele não aprovava. Era uma pessoa alienada e submissa à doutrina tradicional. E a doutrina tradicional, a doutrina capitalista, mantém todo mundo para se aproveitar. E hoje nós vivemos em nosso mundo de hoje, um momento de mudanças. Muitas mudanças estão acontecendo e isto nos deixa... várias pessoas reagem de maneira diferente. Isso, contra o ensinamento do que Jesus nos mostrou a fazer, que é nada mais, nada menos do que construir uma sociedade humana justa, fraterna, solidária, igualitária. E nós vemos muita gritaria contra tudo isso, dizendo que até pessoas sem saber o que é comunismo, condena como comunismo. Não. O que Deus fez é para todos nós, não é para alguns poucos, até tirando da boca de quem passa fome. Porém, o mundo desse início foi assim, e aqui Jesus ensinou, e isso, o espírito mau, esse espírito mau é a ideologia alienante, a ideologia que nos mantém alguns poucos lá em cima, donos de tudo, e a maioria, o resto, servindo os interesses desses donos. Então, ele gritou, ele disse, o que queres? Vem nos destruir. Sei quem é. Jesus mandou ele embora. E ele foi curado, ele foi liberto. Essa é a tarefa que nós temos. Expulsar, tirar as ideologias que procuram dominar, não para servir, não para partilhar, não para construir uma sociedade fraterna. E, de novo, por uma segunda vez, no final da leitura, se diz, o pessoal perguntou, quem é este? O que é isto? Ele ensina algo novo, mas ele ensina com autoridade. Não está simplesmente
né, dizendo é possível, etc. E ele manda nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama dele se espalhou em toda a região. Queridos, a nossa missão no mundo de hoje é isto: conhecer Jesus, o que ele fez e como que nós podemos continuar esse mesmo trabalho. Esse trabalho hoje precisa mesmo o agir de todos nós. Concretamente, nós estamos em uma democracia. Na democracia, a responsabilidade de tudo é de todos os cidadãos. Quem é eleito, eleita, sim, recebe por um período o poder para executar as políticas. Mas cabe a cada um de nós, cada cidadão, ficar de olho para ver se cumpriu ou não, para que a próxima vez alguém diferente esteja no lugar com autoridade para cumprir e fazer. Então, é necessário nós ficarmos atentos. E hoje, como nós estamos vivendo o ano de esperança, como eu estava dizendo logo no início, cabe a todos nós, no meio de tudo o que está acontecendo, que nos deixa até angustiados e duvidosos, ver o bem. Jesus que passa fazendo o bem. Então, na oração eucarística, nós vamos rezar aquela oração número 4, para diversas circunstâncias, que pede a graça, que tem como título Jesus que passa fazendo o bem. Nós queremos perceber, no meio de toda a confusão que está acontecendo, tem pessoas que estão seguindo Jesus, gerando esperança. E cabe a nós nos tornarmos esta porção da gente. Né? Então vamos pedir essa graça para nós, nossa igreja, né? E vamos também fazer um esforço para ler, estudar o Evangelho, as leituras. Eu sugiro também carta aos Hebreus. Tem uma maneira diferente de interpretar logo no início, nas primeiras comunidades, que não foi aceita. Nós podemos ver que hoje tem muita não aceitação da, entre as aspas, ideologia, ensinamento, maneira de agir, a praxis de Jesus. Porém, nós temos que continuar firme, com esperança, para gerar esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.